Olá, dando continuidade a Um Vermelho Encarnado no Céu, de Pedro de Campos, eu decidi resenhar mais um capítulozinho do livro. Ponta Porã é conhecida na ufologia por ser uma localidade visitada por UFOs. Ao norte, a cidade é uma das portas de entrada para o Pantanal Mato-Grossense, região inigualável em plenitude de vida animal. Ao sul, abre o cenário em direção às fantásticas Cataratas do Iguaçu, cujas energias envolvem o sentido humano, causando uma sensação de soltura da alma. Se você não é do estado do Paraná e não sabe para onde vai nas férias, vá para Foz do Iguaçu. É uma viagem inesquecível. E ali é um ponto turístico não apenas pelas cataratas, apenas aspas, né? Porque é muito bonito mesmo. E você pode tem o lado brasileiro, onde você pode visitar as cataratas, tem o lado argentino e tem também o lado paraguaio. É só se informar lá que os locais vão te instruir como chegar no lado paraguaio. É muito interessante. E na Argentina ainda tem quedas para dentro do país. Existe ainda um ponto turístico lá para dentro que é uma espécie de um canyon, assim. É muito bonito também. Mas ali, próximo à Ponte da Amizade mesmo, você ainda tem Itaipu, que promove passeios diurnos e noturnos. Noturnos tem show de fogos, é muito interessante, principalmente no Ano Novo e Natal. E também tem o Paraguai, onde é possível fazer compras. Sempre tem uma novidade lá, é impressionante. Tudo de eletrônico que surge no mundo chega lá antes do que aqui no Paraná, em Curitiba e mesmo São Paulo. Então, tem coisa muito interessante para quem é sacoleiro, gosta de revender coisa. Pegar as novidades assim no frescor do lançamento também é bem legal. Os preços lá para produtos de informática são bem convidativos também. Mas, voltando, é também uma comunidade de descendentes japoneses, de antigos imigrantes vindos da distante ilha de Okinawa. Em Ponta Porã passa a enigmática linha Bavik, um corredor de UFOs descoberto em 1954 pelo francês Aimé Michel. Essas são informações que geralmente só os ufólogos sabem, né? Estudando as ondas ufológicas, Aimé constatou que os UFOs concentravam aparições entre as cidades francesas de Bayonne e Vicky. Vem daí a sigla Bavik. Quando ele estendeu essa linha ao redor do mundo, ela cortou o Brasil, entrando pelo Ceará, ao norte de Fortaleza, e saindo pelo Mato Grosso, em Potaporã. Justamente. Foi nessa cidade, de eventos ufológicos intrigantes, que um estranho caso de poltergeist começou. Os arquivos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, estão repletos de registros dessas ocorrências estranhas, possibilitando amplo estudo aos pesquisadores. Um desses casos é o que ficou conhecido como poltergeist do Paraguai. O estudo desse evento nos mostra a íntima conexão dele com o caso Ponta Porã que narramos. O pesquisador Hernani G. Andrade, então presidente do IBPP, encarregou-se de registrar o caso nos arquivos do Instituto. A palavra poltergeist é de origem alemã, quer dizer espírito barulhento. Desde há muito a crença popular se encarregou de dar esse nome aos fenômenos, porque os considerou como casos produzidos por espíritos, doentes e toda sorte de seres incorpóreos. Mas aqui, o agente invisível tem características um pouco diferentes, e talvez a palavra alienígena possa definir melhor a entidade produtora dos fenômenos, dada a sua conexão com o incidente UFO verificado naquela localidade. A parapsicologia, a seu turno, deu ao fenômeno a sigla RSPK, que vem do inglês Recurrent Spontaneous Psychokinesis, psicocinesia recorrente espontânea, retirando o tema do contexto místico e dando a ele uma base científica. Se o caso que vamos narrar tivesse ocorrido nos Estados Unidos, os organismos militares, por certo, o teriam investigado no ato da ocorrência, assim como fizeram com o poltergeist do fogo vivido pela família Willey, em Illinois, anos antes. Em Ponta Porã, os fenômenos foram muito mais intensos e sugestivos de atividade alienígena do que o de Illinois, inclusive. Mas ainda assim, a distância não impediu que dois emissários norte-americanos estivessem no local, apresentando-se às testemunhas como repórteres de um importante jornal. Ali colheram depoimentos de quem houvera vivenciado os fatos, registraram tudo com método científico,
através de filmes, fotografias, medições, classificaram as ocorrências e formularam hipóteses para serem confrontadas com um caso semelhante observado nos Estados Unidos, dos quais o caso família Wheeling era apenas um deles. Em 1962, a família do Sr. Katsumi Okabe comprara um pedaço de terra de 100 hectares, quase em solo paraguaio, na divisa com o Brasil, distante cerca de 20 quilômetros de Ponta Porã. E aos poucos foi formando ali um sítio de agricultura. Anos depois, o sítio estava formado e produzindo. Em 1969, 10 anos depois do primeiro incidente UFO e 2 anos após o sobrevoo da esquadrilha de UFOs no Paraguai, essa família de lavradores começou a observar no sítio algo estranho. Os fenômenos foram ocorrendo aos poucos. O local parecia monitorado. E em 1972 sobreveio um surto intenso, denunciando uma verdadeira infestação. Era algo sem igual na literatura parapsicológica, um tanto diferente dos casos comuns de poltergeist. A 28 de julho de 1972, o periódico de notícias da comunidade japonesa em São Paulo, o Jornal Paulista, publicou matéria assinada pelo jornalista Kazunari Akaki. O caso dava conta de que, naqueles dias, ao cair da noite, a família Okabe estava toda reunida na sala, conversando ao redor da mesa de jantar. O ambiente era iluminado por um forte lampião de gás. Súbito, para o espanto geral, uma pedra do tamanho de um ovo atingiu com violência o bujão de gás, fazendo um estampido agudo. Com a pedrada, o lampião quase apagou, e a pedra rolou pelo assoalho, ficando ali parada. Curiosamente, quando foi pega na mão, estava quente. Quem atirou isso? Alguém disse, mas não houve qualquer resposta. Ninguém ali tinha atirado nada. E a sala estava fechada. De fora a pedra não poderia ter vindo, mas veio. De modo misterioso, ela estava ali, desafiando o raciocínio de todos, porque aquela noite a coisa parou aí. Mas não ficaria nisso por muito tempo. O episódio da pedra seria apenas o início de tudo. A família Okabe houvera construído a casa com sacrifício. Inicialmente fizeram apenas um pavimento térreo, mais ou menos amplo. Depois construíram o piso de cima. Dentro da sala, uma escada de madeira, estreita e quase a pique, para chegar ao andar superior sem tomar muito espaço da sala. Com essa escada íngreme, somente com muita dificuldade os móveis foram colocados no cômodo superior. Alguns só puderam entrar pela janela, vindos de fora, porque não dava para passar naquela escada pequena e estreita. Diferente das pessoas, o agente responsável pela pedrada parecia não ter dificuldade nenhuma de acesso ao quarto de cima. No dia seguinte, algo insólito aconteceu. Um bujão pesado, cheio de gás, foi parar no dormitório de cima. E junto com ele, sem que ninguém visse, foi levado também um bujão vazio, o reserva da cozinha. Com dificuldade, os membros da família desceram os bujões. Depois deles foi a bicicleta. Dia após dia, ela sumia do lugar onde estava e aparecia no quarto. O dono do sítio decidiu acabar com aquilo. Até então ele achava que era uma brincadeira de mau gosto. Okabe pegou o jipe e foi a Ponta Porã comprar cadeado e corrente. Quando voltou, a bicicleta estava no quarto. Depois de levá-la ao paiol, passou a corrente e prendeu-a numa caixa grande de ferramentas agrícolas, e a chave do cadeado deu para um amigo de confiança, que se esqueceu de restituí-la e viajou com ela para São Paulo, enquanto a bicicleta ficara lá presa no cadeado. Mas o agente invisível não se deteve. No dia seguinte, sem ninguém ver, a bicicleta se soltou. Ela deixou a corrente no paiol e o cadeado fechado, preso na caixa de ferramentas, e foi misteriosamente aparecer no quarto, para espanto de todos. Desse dia em diante, o Sr. Okabe não teve dúvida de que estava lidando com algo misterioso, de origem rara. O receio começou, então, a tomar conta da família. Nos dias seguintes, o mistério do transporte invisível se repetiu. As coisas sumiam de um lugar e apareciam no quarto. Outros objetos foram levados ao dormitório. O trabalho de descida por aquela escada estreita e íngreme cada vez se revelara mais inútil. E não demorou muito para ter no quarto um amontoado de coisas. 2 bujões de gás, uma bicicleta, um pneu de jipe, um macaco de caminhão, um garrafão de vidro, 2 enxadas, um carrinho de mão, um rolo de tela de arame, 4 sacos de aniagem, uma lata de lixo, um par de sapatos, um trilho de ferro, algumas roupas, ferramentas e utensílios domésticos. Tudo fora transportado ao dormitório, de modo enigmático e sem ninguém ver. Em Ponta Porã, a colônia japonesa ficou aturdida e se encarregou de falar a parentes e amigos o que estava tendo no sítio. Os comentários chegaram a São Paulo, e o jornalista Kazunari Akaki se interessou pelo caso. Ele se dispôs a mostrar a verdade para a colônia japonesa.
Então não perdeu tempo e viajou. Em Ponta Porã foi recebido por Okabe, que o convidou para passar alguns dias no sítio e ver tudo por si mesmo. Sua primeira providência foi tirar a bagunça do quarto. Com a ajuda da família, retiraram tudo que não era dali. Mesmo porque aquele quarto era o de hóspede e o repórter iria dormir nele. Mas o ceticismo do jornalista sobrepunha qualquer ideia sobrenatural. Ele estava convicto de que pegaria o autor da brincadeira, ou então que nada mais aconteceria ali. O quarto ficou um brinco, limpo de tudo, mas o jornalista era precavido. Ele viu que a janela e a escada precisavam de mais providências. Se alguém tentasse entrar, seria preciso um sinal. Então colocou latas vazias no peitoril da janela e nos últimos degraus da escada, barrando as passagens também. Não dava para ninguém entrar sem deixar vestígios. À tarde, quando todos estavam conversando na sala, Okabe contou ao jornalista um fato intrigante. Disse que tinha no sítio um Jeep Toyota, modelo grande, carroceria coberta e motor potente, e que toda vez que ligava o jipão, algo incomum sempre acontecia. Toda vez quando saía para dar umas voltas, o agente invisível fazia algo extraordinário. Parecia que o funcionamento do motor dava algum tipo de energia ao invisível para disparar os fenômenos. Então, a CAC decidiu fazer um teste. Eles ligaram o Jeep Toyota e deram 2 voltas ao redor da casa. Quando desceram do Jeep, um barulho se fez na cozinha. E logo em seguida outro. Uma colherinha estava apenas caída no chão, mas um sabonete tinha atingido o fogão com violência. Como já estava na hora de preparar o jantar, as mulheres ficaram na cozinha. E o jornalista ficou lá vendo o serviço. A moça mais nova tropeçou numa lata de talco que deveria estar no banheiro, não no chão da cozinha. Apesar da queda, ela não se feriu. Após o jantar, Okabe foi ligar o jipe e deu 2 voltas em torno da casa para experimentar. Quando terminou a segunda volta, uma pilha de livros caiu da estante da sala. Naquela noite, não tiveram mais nada. As experiências com o agente invisível prosseguiram no dia seguinte. Como no caso da bicicleta, o jornalista também comprou um cadeado e trancou com a corrente os 2 pneus do jipe, prendendo-o num esteio robusto do paiol. E a chave ficou em seu bolso. Mas não demorou muito para os pneus sumirem do local, sem ninguém ver, e irem parar no quarto. A seu turno, as latas do peitoril da janela estavam lá, intactas. E as da escada tinham sido retiradas pelo jornalista na subida. Ninguém poderia ter entrado no quarto. O fato era inexplicável. Outros fenômenos também aconteceram. Nesse dia, tinha chegado a casa mais visita. E os filhos de Okabe ganharam caixas de balas. À noite, enquanto as visitas conversavam no quarto, caiu uma chuva de balas bem em cima dos hóspedes. Quando foram examinar as caixas, os lacres de selo estavam intactos, mas as caixas tinham ficado vazias. De modo misterioso, as balas tinham saído das caixas e entrado no quarto, viajado por fora do nosso espaço, num efeito de teletransporte. As balas apareciam no ar, vindas do nada, rolavam no alto, apenas a 1 metro da nossa cabeça, disse uma das testemunhas. Vendo que os objetos de baixo iam parar em cima, sem saber como, a CAC teve a ideia de amarrar um fio comprido e fino em cada um deles, para dar linha e descobrir por onde passava. Se desse certo, o trajeto do invisível ficaria claro. Dito e feito, as coisas grandes foram levadas para o quarto de cima, mas dessa vez tinham deixado para trás os rabos de fio. De modo estranho, os fios estavam inseridos nas frestas, por entre as tábuas do assoalho, num espaço de apenas 1 ou 2 milímetros, ficando dependurados no teto, esvoaçando no cômodo de baixo. Era algo totalmente absurdo, mas verídico. Todos ficaram boquiabertos. Então alguém perguntou: como poderia uma bicicleta passar pela fresta das tábuas? Mistério. Outros fenômenos, como globos luminosos no ar e parapirogenia, também ocorreram ali. Certa feita, um foco de incêndio eclodiu na roupa, outra vez nas madeiras, sendo apagado de pronto em ambos os casos. Parecia que a intenção não era incendiar tudo, mas testar a reação humana quando o fogo eclodisse. De modo estranho, o agente invisível não produzia fenômenos se alguém estivesse espiando. Por certo, não pretendia mostrar a ocorrência, mas sim o fato já ocorrido, talvez para saber a reação humana diante dele. Enquanto o jornalista fazia experiências, o agente invisível parecia fazer dele o experimentado, e assim as coisas foram acontecendo até sobrevir algo mais extraordinário. No dia seguinte, mais visitas chegaram à casa. À noite, enquanto uns ficavam à mesa de jantar, outros foram ao jipe para a nova experiência. Mas, desta feita, o jipão estava carregado, e por causa disso o motor foi mais exigido e o barulho muito maior.
Então a coisa piorou. No término da segunda volta, uma pedra atingiu o bujão de gás, fazendo um estampido agudo. Naqueles dias já tinha se tornado comum uma pedra atingir o bujão. Sabendo disso, alguém da casa disse: "A pedrada é sinal de que alguma coisa foi levada ao quarto." E então todos correram para ver. Dito e feito. Quando chegaram ao dormitório, um macaco de caminhão estava em cima da mesa. Era inacreditável, mas o objeto estava lá, uma ferramenta difícil de carregar e pesando mais de 20 quilos. Entrara ali misteriosamente. Enquanto pairava no ar uma sensação de absurdo, no mesmo instante uma explosão se fez fora da casa, no local em que o jipe fora deixado. Então outra correria se fez, escada abaixo. Quando chegaram ao quintal, o que viram foi de estarrecer. Jamais algo assim fora relatado antes na história da parapsicologia no Brasil. O presidente do IBPP, Hernani G. Andrade, diria mais tarde: "Tomei conhecimento de muitos relatos insólitos, mas dois deles me chamaram mais atenção. Um foi o estranho animal avistado no poltergeist de Guarulhos, que não poderia ser terrestre. O outro foi a incrível teleportação de objetos pesados verificada no poltergeist do Paraguai." E de fato, quando a família Okabe e as visitas chegaram ao local onde o jipe tinha sido deixado, o susto foi enorme. O jipe Toyota havia sumido. Ainda atônitos, procurando entender o fato, alguém disse: "Para o quarto ele não foi. Nós estávamos lá quando sobreveio a explosão. E se tivesse ido, teria desmontado a casa inteira. O jipão pesa 2.500 quilos, está carregado." Naquela noite a escuridão era enorme, não dava para ver nada, a poucos metros de distância, mas ainda assim era preciso procurar. Um dos filhos de Okabe foi pegar lanternas de mão, e todos saíram em busca do jipe. Não demorou muito, o jipe foi encontrado. Estava a 40 metros do local em que fora deixado. E de modo incrível, o veículo estava posicionado entre o paiol e o muro de alvenaria, sem quase margem de manobra para entrar ali. O muro e o paiol não estavam danificados. A seu turno, o jipe estava brecado, com o motor parado e a primeira marcha engatada. Não fora ligado. Ninguém escutara o forte ronco do motor. De modo estranho, o para-choque de aço tinha sido entortado, como se fosse retorcido por uma força descomunal. E mais estranho ainda era o local em que fora deixado, bem mais alto que o terreno onde estivera. Não daria para o enorme jipe ser empurrado pelo aclive até a parte alta. Além disso, tinha chovido. E o chão estava molhado, só havia marcas de sapato, as deles. Não havia marca nenhuma de pneu. O jipão parecia ter caído do céu e ficado ali, espremido entre o paiol e o muro. Para eles não havia dúvida, o jipe de 2.500 quilos fora teleportado a distância de 40 metros. De onde teria vindo a energia capaz de produzir esse trabalho? Mistério. O jornalista e as visitas estavam ali para estudar o caso, mas não identificaram o epicentro, ou seja, não encontraram o agente humano causador dos fenômenos. Além disso, todos ali eram adeptos do budismo e acreditavam em fatos espirituais, mas não identificaram o agente causador. Pergunta-se: teria sido uma experiência alienígena? De modo definitivo, a resposta não pode ser dada. Mas, se nós observarmos os antecedentes e em Ponta Porã, o incidente UFO ali verificado, a revoada da esquadrilha, as condições ocorrentes e os fatos correlatos, talvez se possa concluir que os UFOs praticam efeitos físicos do tipo poltergeist. Investigações posteriores se encarregariam de dar novas pistas. De modo geral, em casos de poltergeist, os pesquisadores se detêm em dois agentes principais, de quem supostamente saíram as energias necessárias para desencadear os fenômenos, ou seja, de um agente humano, conhecido na parapsicologia como epicentro, no caso do espiritismo, um médium de efeitos físicos, e de uma inteligência invisível, o agente espiritual. Todavia, quando passamos a considerar a questão da pluralidade dos mundos habitados, em que outros seres inteligentes poderiam atuar nos fenômenos, surge então a possibilidade de ter um terceiro personagem nesse contexto, o agente alienígena. As evidências de sua atuação no fenômeno poltergeist são também muito sugestivas, e a distinção de cada um dos três agentes poderia ser feita pelas evidências até agora constatadas. Vamos observar um pouco isso. A ação do agente humano como epicentro dos fenômenos está caracterizada por ocorrências bem definidas. Quando atua o pensamento do homem, a energia exteriorizada advém dele mesmo e é produzida por sua intensa vontade. Experiências levadas a efeito em laboratório mostraram que a força de pensamento pode movimentar objetos leves, deslocando-os por pequenas distâncias, desde alguns milímetros até no máximo 5 metros. A trajetória descrita é comum, geralmente em linha reta e sem velocidade. Os transportes são vacilantes e produzem quebras frequentes. Pequenas
peças de metal podem dobrar. As moléculas aquecidas por ação mental podem deformar os plásticos e chamuscar os papéis. Impactos de pouca intensidade foram obtidos após uma pequena e brusca deslocação de objeto. Não foi observado ordem alguma no deslocamento. Os ruídos são pequenos. Os fenômenos visuais são raros e de pouca expressão. Alguns sensitivos foram capazes de sensibilizar chapas fotográficas, mas com pouca definição de imagem. O sensitivo não apresenta transe mediúnico. O agente humano, quando irado com mais facilidade, projeta o pensamento e pode gerar impulsos contrários ao opositor, mas somente foram observados efeitos físicos de pouca extensão. O fenômeno de psicocinesia foi realmente confirmado em experimentos levados a efeito em laboratório, mas todos eles de pequena movimentação, nada parecido com o caso do Jeep. A seu turno, a atuação do agente espiritual nos fenômenos está caracterizada por efeitos de maior envergadura. Ele produz os mesmos feitos do agente humano e ainda outros, numa proporção maior e com mais intensidade. Seus feitos são mais expressivos. A energia obtida por ele advém do fluido cósmico universal, segundo os espíritos. Através do pensamento, transforma a energia primordial em outras, manipula uma química sutil e produz os fenômenos segundo sua capacidade motora. Nessa condição, podem movimentar objetos mais ou menos pesados, tais como pedras, roupas e utensílios domésticos. Pesquisas feitas mostraram a capacidade do espírito em levar objetos a até 15 metros de distância. Todavia, nas sessões de materialização, objetos não existentes no local surgiram de súbito, sugerindo um transporte invisível de longo percurso ou um ato de criação do agente espiritual. A trajetória do objeto levitado mostra-se incomum, apresentando curvas no ar e ângulos variados na deslocação. O objeto se movimenta com facilidade para qualquer direção, podendo ser lento e até muito veloz. Os transportes não causam quebras, são perfeitos, parecendo carregados por mão invisível. Há ordem nos deslocados e alguns são feitos por fora do nosso espaço, entrando nele de súbito, como se um portal abrisse no céu para dar passagem. Alterações moleculares são obtidas, de modo a tornar o metal flexível, a pedra quente e o fogo eclodirem em materiais combustíveis. Sons variados são produzidos. Os fenômenos visuais são abundantes e coletivos. Imagens de seres espirituais são obtidas em fotografias com boa definição de imagem. Na ocorrência dos fenômenos, o transe mediúnico é comum, e o agente espiritual pode direcionar pulsos de energia, produzindo efeitos físicos de certa expressão em seres humanos, podendo inclusive feri-los. O agente alienígena, por sua vez, atua na Terra com muito mais raridade, e seus feitos estão quase sempre associados ao fenômeno UFO. Curiosamente, ele produz os mesmos feitos do epicentro humano e os do agente espiritual, e junta a esses feitos ainda outros, de potência maior. A energia empregada por ele advém de recursos obtidos no ambiente terrestre, quer da natureza mineral ou dos seres vivos, e sua capacidade técnica para transformar uma energia em outra. Quando atua na Terra, observam-se pulsos de luzes variadas, inclusive com trajetória curva, descrevendo no ar um arco luminoso. De modo incomum, o agente alienígena provoca alterações moleculares, causando na matéria uma transmutação insólita, ou seja, converte a matéria em energia e vice-versa. Ele também isola os efeitos da gravidade e transporta facilmente coisas pesadas, como, por exemplo, o jipão do Cabe, de 2.500 kg, vencendo longas distâncias e entrando no nosso espaço repentinamente como num efeito de teletransporte. Desmaterializa coisas sólidas, como paredes e telhados, quando seu propósito é transportar a nave os seres humanos. Tem muitos relatos de abdução assim. A pessoa passa pela parede, ou a parede some, e daí ela vai. Ele conforma vértices de energia, causando um portal de entrada a outra região do espaço-tempo. Através desse portal, também chamado buraco de minhoca, penetra num hiperespaço e viaja por fora do nosso espaço com objetos tangíveis, sem desmaterializá-los, como, por exemplo, os seres humanos, levando-os para outros orbes e outras regiões do espaço-tempo. Com isso, os efeitos do tipo poltergeist nas ações do agente alienígena são abundantes. Isso também explicaria alguns relatos de pessoas que alegam ter cruzado a nossa dimensão para outra e retornado. Sete Além, por exemplo, a lenda de Sete Além. Também fenômenos de perda de tempo, né? de sincronia de tempo.
Quando em 1969 o sítio de Okabe começou a produzir frutas, legumes e verduras, uma série de fenômenos insólitos começou a acontecer. Certa feita, em frente do sítio, um paraguaio fazia serviço na estrada e sentou-se na beira dela com uma penca de bananas. Ele notou que quando retiravam a banana da penca, 2 outras sumiam. Então tirou 2, comeu e viu que tinham sumido 4. Parecia um teste matemático, no qual ele ficava no prejuízo. A quantidade que sumia era sempre o dobro da que tinha comido. Achando que alguém roubava as frutas enquanto trabalhava, tratou de levar a penca presa em uma de suas mãos. Não tinha ninguém por perto, mas ao proteger as bananas sentiu algo como um soco nas costas. Era estranho. Embora ele fosse um homem forte, desmaiou e julgou ter ficado assim por um bom tempo. Quando horas depois voltou a si, não pode lembrar-se de outros acontecimentos durante o tempo que ficara desacordado. Curiosamente, cerca de 500 metros dali estava o sítio da família Morales. Ali também fora palco de fenômenos inusitados. Enquanto os da família Morales dormiam, as camas balançavam de um lado para o outro. Certa feita, uma das camas levitou no ar, fazendo um movimento de zigue-zague em frente a todos. A partir desse dia, a família Morales ficou com medo de ser atirada de cima da cama, enquanto dormia. Então todos passaram a dormir no chão. Mais ainda, assim os fenômenos persistiram. Havia sempre alguém que se sentia empurrado do colchão e acordava fora dele no chão. Não passaram muitos dias e os objetos da casa foram atirados para fora, atraindo a atenção dos curiosos que queriam ver os fenômenos. Os Morales não puderam suportar aquilo e mudaram de casa. No sítio ficou apenas uma senhora idosa que parecia não se incomodar com os fenômenos. Ela trabalhava na lavoura dos Okabe e não queria perder o emprego. Certa vez, fazendo a colheita, recebeu uma saraivada de tomates. Ficou brava pensando que fossem os filhos de Okabe, mas nos dias seguintes também foram vítimas de uma saraivada de tomates e pepinos. Parecia ter ali um agressor em estado invisível. Depois a coisa passou. A seu turno, o jornalista Akaki era um homem cético ao extremo. Para ele, seria preciso entender as coisas de modo científico. Então, foi a fundo nas pesquisas. Além de registrar os depoimentos e de fotografar tudo, passou a fazer também medições. Numa delas, constatou que os fenômenos somente aconteciam dentro de certos limites territoriais, formando um triângulo de lados iguais. 3 pontos de ocorrência foram identificados por ele. O primeiro era a casa da família Okabe. O segundo, a horta de legumes. O terceiro, a casa da família Morales. Outras famílias moravam por perto, mas para elas nada acontecia. Medindo as distâncias, Akaki concluiu que a união desses 3 pontos formava um triângulo equilátero, com quase 500 metros de lado. Era curioso, mas fora desse triângulo, os fenômenos não se repetiam. Em razão disso, houve margem para se considerar ali outra teoria, a dos triângulos alienígenas. Aí são triângulos traçados por ufólogos, né, em regiões do planeta.